Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Mais uma vez, nós estamos aqui para estudarmos juntos o livro de Provérbios. Eu quero convidá-los para a análise de 3 versículos. Provérbios, capítulo 12, nós vamos aqui estudar os versículos 5, 6 e 7, ok? Que dizem o seguinte: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Quando nós analisamos o ser humano, o caráter, a personalidade das pessoas, nós temos que entender que aquilo que nós pensamos em nosso íntimo, aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos são coisas que estão intimamente relacionadas. E mais do que isto, estas coisas acabam definindo o nosso destino eterno, de acordo com o propósito de Deus e de acordo com aquilo que será o critério do julgamento estabelecido pelo próprio Senhor, o nosso Criador. Jesus Cristo disse em certa ocasião que a boca fala daquilo que está cheio o coração, de modo que nós nos pronunciamos revelando muitos sentimentos ocultos. Nós acabamos nos pronunciando e ao nos pronunciar nós também manifestamos pensamentos e desígnios. Alguns deles podem ser bastante proveitosos, outros podem ser bastante sorrateiros. E há uma condenação explícita aqui àqueles que maquinam a maldade, ao mesmo tempo que há um elogio, não é, para aqueles que, de uma forma virtuosa, pensam, premeditam fazer o bem e acabam, de fato, concretizando isso de muitos modos. Vamos atentar, então, ao que dizem cada um destes versículos. Vamos pensar aqui que o versículo 5, a princípio, ele fala daquilo que está no íntimo do coração. O versículo 5 vai destacar, com bastante ênfase, aquilo que faz parte de um desejo interior, daquilo que está na mente das pessoas. Ele vai dizer no versículo 5 que os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso engano. Então, o justo, ele pensa de acordo com a sua piedade característica. O justo, ele procede de acordo com uma ética de vida que agrada a Deus. Então, por isso, os pensamentos do justo são retos. O justo alimenta a sua mente com aquilo que é proveitoso, com aquilo que edifica. Então, os pensamentos dele, as interpretações que o justo faz, as análises que o justo faz, quando ele, por exemplo, talvez avalia uma circunstância, avalia o comportamento de uma outra pessoa, de um terceiro, né? Então, os pensamentos do justo são pensamentos retos. Aquilo que o justo deseja para o próximo, intenta para os seus companheiros, para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus familiares, são coisas boas. E isso revela, sem dúvida nenhuma, o seu temor a Deus, a sua pureza de caráter, a sua santidade, a sua preocupação em fazer o bem. Entretanto, o texto também diz que o conselho dos perversos é puro engano, porque os perversos manipulam, os perversos são dissimulados, os perversos são bajuladores, os perversos usam meios, usam as pessoas como meios para atingir fins egoístas. Os perversos estão muito interessados, ou tão somente interessados, em si mesmos. Então, eles não pensam 2 vezes, eles não hesitam se, através de um conselho, eles
vão conseguir alcançar os seus objetivos enganando as pessoas. Os seus conselhos enganam. E, na verdade, há aqui uma lógica que demonstra, pelo linguajar do texto, que este conselho enganoso é premeditado. Esse conselho enganoso, estas palavras enganosas, são, na verdade, fruto de algo que foi antes pensado, de algo que foi antes cogitado no íntimo, no coração daquele que quer praticar a maldade, daquele que quer derrubar o outro, daquele que quer prejudicar alguém. E muitas vezes a pessoa prejudicada entendia, julgava ingenuamente que o perverso era seu amigo, que o perverso queria o seu bem. E o texto vai mostrar que, na verdade, o perverso aqui, né, que faz estas coisas, não passa de uma pessoa sórdida. Então, é exatamente esse o aspecto, né? Os planos dos retos são comparados aqui com os planos dos perversos, né? A orientação do perverso visa o escorregão, o tropeço, e visa algo ruim para aquele com quem ele convive ou tem algum tipo de contato. Entretanto, os retos, eles estão pensando de uma outra maneira. Eles querem o bem dos seus semelhantes e é evidente que eles buscam o melhor para si, eles buscam o melhor para os seus, mas não a qualquer custo, não trazendo prejuízos ou consequências negativas para outros, né? Não através do engano, não através de estratégias malignas, maliciosas. Então essa é a diferenciação que nós encontramos no primeiro versículo, o versículo 5. Já no versículo 6, nós temos o seguinte, que as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Observem que há aqui uma evolução no texto, de modo que no versículo anterior, o que estava sendo julgado eram os pensamentos dos retos em comparação com os propósitos dos perversos. Agora, no versículo 6, nós temos uma comparação aqui em relação às palavras. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue. Entretanto, a boca dos retos, no caso as palavras também, né, dos retos, livra os homens. Então, vejam que isto aqui se aplica, evidentemente, de muitas maneiras. Como as palavras dos perversos produzem engano, são palavras cheias de mentira, cheias de hipocrisia, estas palavras acabam atraindo homens para ciladas. Os homens que seguem as palavras dos perversos acabam tendo que ficar presos em algum tipo de armadilhas. Por vezes, os perversos enganam de tal modo as pessoas que levam as pessoas à própria morte. As palavras, os conselhos dos perversos podem, de forma literal, inclusive, produzir a morte de alguém. Não é? Então, os perversos, eles são muito capazes de armar emboscadas, de derramar sangue inocente. Nós temos, evidentemente, muitos casos, né? Muitos episódios, dia a dia. Basta nós acompanharmos os noticiários. E nós vamos ver que isso acontece com muita frequência. A crueldade humana. Como as pessoas são capazes de ludibriar, de externar algo que elas não são. De falar de uma forma diferente, não é? Incoerente com aquilo que de fato elas pensam. O Senhor Jesus muitas vezes lidou com pessoas assim, com pessoas falsas, com pessoas hipócritas, que falavam coisas que não refletiam o coração delas.
E muitas vezes Jesus acusou os seus pensamentos, acusou as suas palavras, acusou a podridão dos seus corações, porque Jesus Cristo, como Deus, não é, conhecia e conhece muito bem o coração dos homens. Não há como enganar o Senhor Jesus. É possível que as pessoas consigam enganar os seus semelhantes. Embora é muito difícil que elas consigam fazer isso por muito tempo, não é? Porque as máscaras caem em algum momento. O Senhor Jesus conhecia muito bem e com profundidade o coração das pessoas com quem ele dialogava, com quem ele interagia. O Senhor Jesus conhece muito bem o coração de todos nós. Então não dá para enganar a Deus com falsas palavras. Não dá para enganar a Deus realizando algum tipo de oração aparentemente piedosa. É possível enganar os homens dessa maneira, mas não ao Senhor. Deus conhece as nossas intenções, mais até do que, muito antes até, né, das nossas palavras. O salmista diz, ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece toda. Então é assim que funciona. Agora, observem, as palavras dos perversos que são colocadas aqui são palavras traiçoeiras. Às vezes, os perversos vão fazer falsas acusações para destruir o próximo. Às vezes, os perversos vão criar uma imagem para enganar as pessoas e levar as pessoas à morte. Eles vão usar de códigos, eles vão usar de retórica, eles vão usar de sofisma para confundir as pessoas. E essa armadilha, né, ela é usada desde sempre, desde Satanás. Nós vemos Satanás lá no Éden, enganando os nossos primeiros pais, com palavras que a princípio pareciam bem intencionadas. Palavras doces, muitas vezes, na verdade, escondem um coração cheio de amargura, um coração duro, pedregoso, e que não se quebranta diante de Deus e não se arrepende. Só que o problema é que Deus conhece muito bem, né? De modo que nós devemos usar as nossas palavras para trazer livramento às pessoas. Nós devemos usar as nossas palavras para trazer paz, alento, salvação às pessoas. E Deus usa as nossas palavras para isso. Afinal de contas, as Escrituras Sagradas, nós afirmamos, são a palavra de Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus que vem até nós, que é providenciada pelo Senhor, que é transmitida pelos servos de Deus, pelos crentes, pelos pregadores. E por meio desta palavra verdadeira, não mentirosa, por meio desta palavra, o Senhor transforma, modifica corações, vidas, propósitos. Então, aqui nesse versículo, nós temos uma comparação. As palavras dos perversos levam para a morte. Mas as palavras dos justos salvam da própria morte, né? Através do seu discurso, os retos de coração conseguem beneficiar muitas pessoas. Através dos seus conselhos, através dos seus ensinamentos, os justos fazem muita diferença nesse mundo. Então, todos nós somos levados a julgar isto. Nós temos que ter o discernimento correto do que é uma boa palavra que merece aceitação, atenção, e do que é uma palavra mentirosa. Aliás, muitas pessoas são enganadas hoje, e com muita facilidade, porque vivemos em um mundo repleto de informações não consistentes, de informações mentirosas. Nós temos que discernir a verdade do erro, a verdade da mentira. Isso é algo que
nós só podemos fazer pela graça de Deus e recebendo a sabedoria do Senhor. Por último, no versículo 7, nós temos uma comparação entre os destinos. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Os perversos serão derribados. Não é? Vejam que acontece com o perverso exatamente aquilo que ele intenta fazer com outras pessoas. Se o perverso arma emboscadas para derramar sangue, o que o provérbio agora nos diz é que, na verdade, a sua casa será derribada. Então, o perverso que derrama sangue, ou que intenta derramar sangue, o perverso que intenta destruir o próximo, acabar com a sua reputação, com a sua imagem, de uma forma indevida, leviana, irresponsável, de uma forma maldosa, ele certamente será julgado pelo Senhor e o Senhor fará cair por terra os seus planos. E mais do que isso, o Senhor o punirá. Não é? A sua esperança será derribada. A casa que ele constrói não tem solidez, não tem consistência. A sua vida é construída em torno da mentira, em torno da maldade. E Deus haverá de cobrar, né, a prestação de contas. Então é dito aqui que os perversos serão derribados e já não são. Já não são é a lógica de que em determinado momento os perversos já não poderão atuar, já não poderão praticar a maldade que praticam. Né? Já não são significa já não subsistem. Já não prosperam, eles já serão punidos exemplarmente, severamente, pelo Deus Todo-Poderoso, que também é juiz de todos nós. E ao mesmo tempo, o que é dito aqui é que a casa do justo, não é? A casa do justo permanece. A casa dos justos permanecerá. Então, essa é a base na qual nós também sustentamos os nossos procedimentos. É a base na qual nós cremos, né? Devemos construir a nossa vida, o nosso lar, devemos administrar a nossa vida pessoal, familiar, de acordo com a palavra de Deus. O nosso coração deve estar ligado e apegado aos princípios retos do Senhor. Nós devemos ser tementes, obedientes, nós devemos ser crentes. E então a nossa vida terá sentido. Os nossos pensamentos serão proveitosos, as nossas palavras serão também relevantes, abençoadoras. O nosso comportamento será compatível com aquilo que Deus quer e o nosso destino final será a glória. Nós venceremos todas as coisas porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Então, por mais que enfrentemos tribulações, permaneceremos firmes, as nossas casas permanecerão firmes, a nossa fé se sustentará. O nosso Deus estará conosco em todos os momentos. Mas quando o homem opta, quando o homem caminha distante do Senhor, seguindo os intentos do seu próprio coração, praticando males numerosos, prejudicando o seu semelhante de uma forma egoísta, sendo irresponsável, sendo uma pessoa impiedosa, inclemente, inflexível, uma pessoa desprovida do temor de Deus, o resultado final é o que está descrito aqui, né? O Senhor julga os seus pensamentos, julga as suas palavras e a sua casa será
derribada. Então, eu quero que você pense nisso. Como têm sido as suas palavras diante de Deus? Como têm sido os seus pensamentos diante de Deus? Como têm sido as suas ações diante de Deus? Porque, de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós falamos, de acordo com aquilo que nós fazemos, que revelam o nosso caráter, que revelam a fé ou a ausência de fé, que revelam o compromisso ou a ausência de compromisso com Deus, nós seremos julgados. E os destinos eternos dos homens se definirão. Nós cremos em Jesus, no Filho de Deus, e definimos a nossa vida em função daquilo que ele fez, daquilo que ele ensinou. Nos intentos de Jesus, nas palavras de Jesus, na obra de Jesus, na graça de Jesus, há salvação. Naquilo que Jesus falou, fez, naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus conquistou para nós, salvando o seu povo, redimindo-nos do pecado, existe esperança. Que nós sejamos justos, que nós sejamos retos, que nós sejamos discípulos de Jesus Cristo. E então, que recebamos a bênção e a salvação do Senhor. Que Deus nos abençoe.